Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, sempre estamos. Nós queremos saudar, queremos acolher a cada uma de vocês neste primeiro domingo depois da Páscoa. E queremos saudar vocês com a palavra do Salmo 133, onde diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É também isso que nós queremos experimentar através deste culto. E é por isso que nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos ouvir inicialmente o hino chamado Os que Confiam no Senhor. Este é um dos hinos que foram compostos pelo pastor Osiel Campos de Oliveira, falecido por Covid na última semana. Então nós queremos ouvir este hino, que será então cantado pelos ministros e pelas ministras da nossa união paroquial. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Eu quero te convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus. Senhor, nosso bondoso Deus, nós queremos te agradecer por este dia que tu nos concedes, dia no qual nós podemos nos reunir, nos colocar sob a tua palavra, sob a tua orientação. Te agradecemos, Senhor, pela comunidade da qual cada um de nós pode fazer parte. E obrigado porque nesta comunidade nós experimentamos comunhão, mas também temos acesso à tua palavra. E ao nos colocarmos na tua presença, ó Senhor, nós queremos fazê-lo com humildade, reconhecendo toda a nossa fragilidade, que se manifesta também nas nossas falhas e nos pecados que nós cometemos diante de ti e diante do nosso próximo. Que tu tenhas misericórdia de nós, que tu possas nos perdoar e que com o teu Santo Espírito tu possas agora orientar, conduzir e iluminar este tempo de culto. Assim nós pedimos, assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar para, na sequência, nós ouvirmos a leitura bíblica, que neste culto será conduzida pela Simone. Jesus vem hoje nos dizer, é em vocês que eu
Leitura do Evangelho de Marcos 16, versículos 12 a 18. Jesus aparece a 2 de seus discípulos. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E, indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Até aqui a leitura do Evangelho. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Depois de termos ouvido a leitura do Evangelho, nós queremos agora ouvir o texto bíblico previsto como base para a meditação, para a pregação deste culto, que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, os versículos 32 a 35, onde está escrito assim: Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras e casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Até aqui, a palavra bíblica. Senhor nosso bondoso Deus, nos colocamos diante desta Tua palavra, pedindo que através dela Tu possas falar conosco. Tu sabes, ó Deus, exatamente daquilo que nós estamos precisando. Que esta palavra possa nos animar e possa nos desafiar, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, nos nossos estudos de ensino confirmatório, em dado momento a gente pergunta para os confirmandos o que eles gostam na sua comunidade. E é muito interessante nós ouvirmos a percepção que os adolescentes têm sobre a sua comunidade. Ao mesmo tempo, nós também depois perguntamos para eles o que eles gostariam que fosse diferente, ou se eles teriam alguma sugestão para que a sua comunidade fosse ainda melhor. E também ali a gente ouve respostas muito interessantes. Mas nós devemos concordar que essas perguntas não são apenas importantes ou interessantes para um grupo de confirmandos, elas são importantes para todos nós. O que nós efetivamente gostamos na nossa comunidade e o que nós também achamos que poderia ser melhor e que poderia ser diferente. De antemão, cabe dizer aqui que a comunidade cristã é diferente do que é um clube, por exemplo. Num clube, o mais importante são as vontades, os desejos dos sócios. É importante que essas vontades sejam atendidas dentro do possível.
Na igreja, na comunidade de Jesus Cristo, por sua vez, o parâmetro que a gente tem é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que quer nos moldar para que nós sejamos comunidade assim como Deus quer. E é deste jeito de ser comunidade que o texto bíblico que nós acabamos de ouvir está falando. Logo depois da ressurreição, assim como nós lembramos no último domingo, no domingo de Páscoa, logo após a ressurreição, e pela ação do Espírito Santo, os apóstolos saíram para dar testemunho daquilo que eles tinham ouvido e daquilo que eles tinham visto. Ou seja, que Jesus que foi crucificado, ele havia ressuscitado e ele estava vivo. Significa que Deus tem um propósito, tem um plano de salvação para toda a humanidade. E é essa boa notícia que os apóstolos saem anunciando e divulgando, assim como Jesus tinha pedido que eles o fizessem. E a partir disso surgem comunidades. E a primeira delas surge justamente em Jerusalém. E é dessa comunidade que o nosso texto bíblico está falando. Quais eram as características desta comunidade? Em primeiro lugar, era uma comunidade que tinha o mesmo pensamento e o mesmo sentimento. As pessoas da comunidade tinham o mesmo modo de sentir e de pensar. Ou seja, as pessoas daquela comunidade olhavam na mesma direção. Isso não quer dizer que aquilo era tudo perfeito. Mesmo que não seja dito aqui no texto, nós devemos imaginar que aquela comunidade, aquelas pessoas, também tinham as suas desavenças. E nós vemos isso em outros textos bíblicos que falam sobre as primeiras comunidades. Mas, de um modo geral, aquelas pessoas tinham um forte sentimento de comunhão e de unidade. Em segundo lugar, essa comunidade se caracterizava por pessoas que davam testemunho da sua fé. Elas de fato falavam para as outras pessoas daquilo que tinha acontecido na vida delas pela ação de Deus a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Falavam daquilo que tinham ouvido e daquilo que tinham visto. E em terceiro lugar, as pessoas daquela comunidade, transformadas a partir da palavra de Deus, experimentavam profundas mudanças na sua vida. E entre essas mudanças estava o surgimento de uma grande generosidade. Pessoas que estavam dispostas a abrir mão daquilo que elas tinham, a serem menos apegadas aos seus bens, a partilhar com os outros aquilo que elas possuíam, de tal modo que chegavam ao ponto de vender as suas terras e as suas casas para levar o recurso para os apóstolos. E esse dinheiro então era destinado para pessoas conforme a necessidade, de tal modo que não houvesse ou que não havia necessitados entre eles. Queridos irmãos, queridas irmãs, se nós tomarmos esta comunidade de Jerusalém como espelho para a nossa comunidade, o que nós conseguimos enxergar? Também nós experimentamos momentos de intensa comunhão e de unidade, de pessoas que pensam na mesma direção e no mesmo rumo sobre a vida comunitária. Devemos dizer que não temos visto grandes bate-bocas inúteis acontecendo entre nós. E a gente deveria lembrar de agradecer a Deus por isso, pela comunhão que podemos experimentar entre a gente.
Mas ao mesmo tempo, além de agradecer pela comunhão que temos, também cabe pedir a Deus que nós possamos manter esta comunhão e que ela possa ser ainda melhorada, que ela possa ser ainda aperfeiçoada. E se nós agora pensamos como se dá o testemunho do Evangelho, o testemunho da fé nas nossas comunidades. Também aqui temos belos exemplos. Podemos lembrar de quando existe uma situação de luto ou de doença, nas redes de orações que se formam, onde as pessoas estão preocupadas umas com as outras e colocam então as outras pessoas em oração diante de Deus. É um belo testemunho de fé, de nos carregarmos mutuamente uns aos outros. Mas nós também podemos pensar naquelas orientadoras do culto infantil, que mesmo na pandemia, com toda a dificuldade de comunicação, mas que preparam um material, que contam uma história para as crianças no grupo de WhatsApp, de modo que as crianças possam ter acesso à palavra de Deus, mesmo quando ainda não podem se encontrar presencialmente. Ao mesmo tempo, nós podemos sim reconhecer que ainda temos muito espaço para melhorar. Podemos estudar, cada qual de nós, a nossa Bíblia com mais profundidade, com mais afinco. Podemos falar com mais liberdade, com mais coragem para as outras pessoas daquilo que nós cremos, dando razão da nossa fé, daquilo que Deus fez e faz na vida da gente. E se nós olharmos então o terceiro aspecto, para a questão da generosidade e do desprendimento, precisamos reconhecer que igualmente nesse aspecto, temos belos, bonitos sinais também entre nós. Pessoas que se dispõem a ajudar pessoas que passam por situações difíceis, de necessidade. Pessoas que contribuem com generosidade e com alegria. Ou mesmo na campanha Vai e Vem, um recurso que é destinado para a missão na IACLB. Nós temos ficado muito contentes com o resultado da campanha em nossa paróquia. Mesmo assim, podemos nos inspirar nesta comunidade de Atos dos Apóstolos e ainda podemos aprender muito sobre sermos mais desapegados das nossas coisas e percebermos que a nossa contribuição não é pagamento, mas ela é uma expressão da nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele dá na nossa vida. Nós podemos nos dar conta de que a oferta que foi levantada na Sexta-feira Santa, destinada pela IACLB para a missão no exterior, na África, por exemplo, de que esta oferta é tão importante quanto aquela que foi levantada no domingo de Páscoa pela manhã e que foi destinada para a própria paróquia e para a própria comunidade. Ou seja, é na nossa forma de viver a fé, na prática, no dia a dia, que vai ficando claro o quanto o Evangelho da salvação em Jesus Cristo está transformando e está moldando a nossa vida. Estimados irmãos, estimadas irmãs, que a gente nunca se esqueça de agradecer por podermos fazer parte de uma comunidade cristã, onde podemos experimentar comunhão, onde podemos ouvir a palavra de Deus. E que esta palavra diariamente mexa conosco. Que ela aumente a nossa comunhão, que ela aumente ainda mais a nossa generosidade, para que possamos contribuir com alegria e para que também entre nós, não apenas na comunidade, mas à nossa volta, não haja pessoas que passem por necessidade. Esta é uma forma
de nós sermos sal e luz neste mundo, assim como foi aquela primeira comunidade lá de Jerusalém. Que Deus nos ajude. Amém. Abre nossos olhos para ver o irmão, dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderam dores aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que estão partilhando, partilhar prazer, propagar-nos louvor, lábios que abrem-se a cantar, convidando-os para santificar, pelos dons que destes, graças ao Senhor, pois os recebestes por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar, quer por nós em Cristo o mundo abençoar. Nós queremos compartilhar alguns avisos com vocês. O primeiro deles em relação aos próximos cultos. No sábado, no dia 17, nós vamos ter aqui na comunidade Martin Luther o culto de confirmação. E esse culto de confirmação, ele não é aberto ao público, não é aberto para todos os membros. Esse é um culto restrito, então, para os confirmandos e os seus familiares. Isso tem a ver com a ocupação do nosso templo, que pode chegar, então, no máximo a 25%. E os cultos presenciais, então, seguintes que vão acontecer, são da seguinte forma. No dia 25, no domingo, pela manhã, às 9 horas, nós teremos culto na comunidade João Batista. No domingo à noite, dia 25, às 19 horas, culto aqui na comunidade Martin Luther. E no dia 1º de maio, feriado, sábado pela manhã, às 9 horas, então o culto na comunidade Evangelista Lucas, na Nova Rússia. As ofertas deste final de semana são destinadas pela IACLB para o trabalho diaconal. Então, todos os investimentos feitos para o trabalho de diaconia, de ajuda ao próximo na nossa igreja. Eram esses os avisos que nós tínhamos para dar. Nós queremos nos colocar em oração diante de Deus, agradecendo e também intercedendo. Senhor nosso Deus, de amor, de bondade e de misericórdia, neste dia nós queremos te dizer muito obrigado por aquelas pessoas que deram testemunho da sua fé, desde o início da igreja cristã. E obrigado, Senhor, por todas as pessoas que durante os séculos testemunharam a teu respeito, de tal forma que hoje nós pudéssemos também ser tua comunidade. Comunidade dos teus filhos
e das tuas filhas. E neste dia, Senhor, nós também queremos interceder, queremos pedir em favor das pessoas da comunidade que passam por alguma situação de sofrimento, seja qual for, talvez por doença, por luto, talvez por solidão, por dificuldade financeira, talvez por problemas difíceis de serem solucionados. Seja como for, Senhor, nós queremos entregar a todas elas em tuas mãos e pedir sobre elas o teu cuidado, que elas possam se sentir amparadas e conduzidas por ti. Pedimos mais uma vez, Senhor, em favor do nosso país, pela situação de pandemia que estamos vivendo, situação que ainda vem acompanhada de tanta dor, de tanta morte, de tanto luto. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter um horizonte melhor à nossa frente e para que possamos, em breve, viver novamente uma situação de maior liberdade, de menos pranto e de menos dor. Enfim, Senhor, assim nos entregamos em tuas mãos. Colocamos também diante de ti tudo que está no nosso coração e em nossa mente, e nós o fazemos quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero convidar para nós ouvirmos ainda a canção do cuidado, um hino que também está relacionado com a palavra bíblica sobre a qual nós acabamos de refletir. Nós queremos, ao final deste culto, receber a bênção de Deus. Que o Senhor nos envolva com o seu amor por inteiro. Que Ele nos conceda olhos atentos e corações sensíveis. Que através da nossa generosidade, outras pessoas possam ser cuidadas. E que assim nos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É nesta bênção que nós queremos permanecer, sendo testemunhas da nossa fé em Jesus Cristo, no nosso cotidiano, ali onde Deus estiver nos colocando. E que assim nós tenhamos uma abençoada semana.